Vamos iniciar o nosso culto. Vamos abrir a nossa Bíblia, queridos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Não era nem intencional, mas eu comecei a pregar sobre os milagres de Jesus. Aí eu preguei em um domingo sobre João 5, né? A cura do paralítico Betesda. Semana passada a gente pregou sobre a cura do cego de Jericó. E hoje a gente vai estar falando sobre a cura de uma mulher enferma. Lucas capítulo 13, a partir do versículo de número 10. Evangelho de Lucas. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser curados e não no sábado. Disse-lhes, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado seu boi ou jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Deus, no nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar e nós queremos te bendizer por sua graça, por sua misericórdia. Queremos te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos juntos na sua casa, Pai, nesse lugar de culto, para louvarmos e adorarmos o teu santo nome. Fala conosco nessa noite pela sua palavra, que a tua palavra nos edifica também a nossa alma através dos louvores que serão cantados nesse lugar, e que acima de tudo o Senhor seja glorificado e honrado, Pai, no nosso meio, Pai, porque esse culto é para o Senhor. Pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão a bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
eu cantarei. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu cantarei a bondade. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Estou louvando o Senhor. Um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Vi, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até
que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a sua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, no nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo de louvor, na sua presença, te agradecemos. E pedimos também, Senhor, pelas crianças que irão para a salinha. Oramos, Senhor, pela vida da Edileuza, que o Senhor possa estar abençoando esse tempo, que eles possam aprender a sua palavra e que a sua palavra, Senhor, possa estar no coração deles, Pai, no nome de Jesus. Amém. Acende lá, Edileuza. Acende lá de novo. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 13. Lucas capítulo 10. 13:10, né? 13:10, irmãos, perdão. Estamos fazendo aqui a troca aqui. Vamos lá. Olha de frente para mim, dá para olhar. Olha daqui para cá. Outro olho daqui para cá. Aí.
capítulo 13, irmãos, versículo 10, amém? Do Evangelho de Lucas, 13 e 10. A palavra de Deus diz assim para nós: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Queridos, nessa noite eu gostaria de estar trazendo essa palavra. A gente não é intencional, mas eu creio que seja Deus nos dirigindo, né? Nos últimos cultos do domingo, nós estamos falando sobre alguns textos, falando de algumas curas que Jesus realizou. A gente falou da cura do paralítico no tanque de Betesda. Semana passada falamos sobre a cura do cego de Jericó. E hoje dessa mulher, que a Bíblia aqui na minha, em negrito aqui, né, em destaque, está dizendo a cura de uma enferma. É interessante esse texto, irmãos, porque Jesus, ele vai nos ensinar algumas verdades. Devemos aprender algumas verdades com Jesus aqui nesse texto. Uma das coisas que a gente tem falado muito aqui acerca do Evangelho, sobre o Evangelho, é que o Evangelho traz o grande mandamento de Deus, que foi exercido na prática na vida de Jesus. O grande mandamento do Evangelho é o mandamento do amor. É o mandamento do amor, da graça e da misericórdia. E nós vamos olhar esse texto. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus, eu vou começar de trás para frente aqui, minha introdução, viu? Da pregação. Que quando Jesus, ele realiza a cura dessa mulher, ele é questionado porque ele cura essa mulher no sábado, e sábado não era dia de curar. Vocês lembram quando a gente falou do paralítico de Betesda? Também não era para ele ter curado o paralítico porque era sábado. E eu entendo, irmãos, pelo Evangelho, que a regra não está acima da necessidade humana. Regras não estão acima das necessidades humanas. É isso que Jesus nos ensina no Evangelho. Porque às vezes, por causa da regra, a gente às vezes despreza o ser humano. Ah, mas o que é que vão dizer? Porque a regra que Jesus traz para nós é o mandamento chamado amor. Eu já falei aqui para vocês que quando o levita e o sacerdote da parábola do bom samaritano passaram e viram aquele homem jogado no chão, talvez eles não socorreram, porque a lei dizia que você não podia tocar no corpo de alguém morto. E para não se contaminar, talvez eles disseram: vai que esse cara está morto, se eu pego nele eu me contamino, eu fico imundo. Mas vem um samaritano e ele usa a lei de Jesus, ele usa a lei do Evangelho, a lei do amor. E vai lá, socorre o homem, coloca ele no seu jumento. A gente sabe o final do resultado: esse homem é curado e sarado através das mãos do samaritano. O que eu aprendo com Jesus e com o Evangelho é que a regra não está acima da necessidade humana. E muitas vezes nós colocamos as regras, os dogmas, acima da necessidade humana e muitas vezes acima até da vontade de Deus. E se a gente for olhar para a Escritura, o Evangelho, principalmente Jesus, não era para ser aceito por muita gente por aí, porque pensa em alguém que quebrou regra, foi Jesus, né? Principalmente quando curava. E Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10, nós iremos ver mais uma vez um episódio parecido com os demais. A Bíblia diz que Jesus ensinava no sábado numa das sinagogas. Ensinar no sábado na sinagoga era normal, porque esse era o dia que o judeu tirava para ir ao templo, para a sinagoga, para aprender de Deus, para ouvir a lei. Isso era normal. Mas a Bíblia diz que naquele dia, naquela reunião em particular, versículo 11, veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. É interessante porque Lucas, o escritor do Evangelho, é médico. Se tem alguém que pode falar de cura
com muita propriedade a Lucas, o escritor Lucas. Ele diz assim, olha, chegou ali uma mulher, ele disse que essa mulher estava doente? Não. Ele disse que ela estava possessa. O problema daquela mulher não era enfermidade física. O problema daquela mulher é que aquela mulher era possessa. Aquela mulher, ela estava escravizada por um espírito maligno, por um espírito imundo. Ele vai dizer assim, ó, no versículo de número 11, presta atenção, querido. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Ela não estava doente, ela estava com um espírito de enfermidade. Não era uma doença física, era uma doença espiritual. E a Bíblia diz que ela já havia 18 anos vivendo aquela escravidão. E é interessante que o escritor diz, sem de modo algum poder endireitar-se. Quando ele diz sem de modo algum, a ideia do texto é que aquela mulher procurou tratamento, aquela mulher buscou cura, aquela mulher buscou pela sua saúde. Foi no médico, foi no outro, né? Passou por alguém ensinou um remédio talvez caseiro, né? Eu tomo isso aqui que dá certo, esse chá aqui que pode ser que dê certo. Essa mulher procurou endireitar-se. A Bíblia diz que 18 anos essa mulher estava encurvada. Essa mulher estava olhando para o chão. Essa mulher estava andando há 18 anos cabisbaixa, e o texto diz, possessa por um espírito maligno. E aqui a continuação do texto vai dizer, queridos, que isso já há 18 anos. Mas o que eu acho interessante nesse texto, no versículo 11, é que diz que essa mulher estava lá na sinagoga, ela foi à sinagoga. Não, esse problema, segundo o Antigo Testamento, irmãos, a Bíblia diz que o corcundo não podia entrar no santuário de Deus, quem tinha alguma deficiência. E essa mulher, desafiando a lógica, desafiando a lei, desafiando a regra e a norma, ela vai. Eu acho que aquela mulher ali, o povo já estava tão acostumado com ela, que esqueceram até da regra, disse, deixa essa coitada aí. Há 18 anos aquela mulher estava encurvada. E o pior de tudo é que todo mundo olhando e tendo pena dela, dizendo, isso aqui é normal. Ah, coitada, pobrezinha. Só que Jesus, ele chega ali e Jesus discerne qual é o problema daquela mulher. Jesus discerne que o problema daquela mulher não é um problema físico. Ele discerne que aquele problema é um problema porque um espírito maligno estava a oprimir. E é interessante, querido, porque os milagres de Jesus que eu tenho falado, e quase todos os milagres de Jesus, se não todos, eu não vou dizer todos porque eu posso me equivocar, mas existe algo interessante, quase todos os milagres de Jesus, se não em todos. No versículo de número 12 diz assim, ó, vendo-a Jesus. Você lembra do paralítico que estava há 38 anos lá, no tanque de Betesda? A Bíblia diz que Jesus, vendo o paralítico, olhando para ele, vendo ele. Você lembra do cego de Jericó, gritando lá na beira da estrada, e Jesus diz assim, ó, manda trazer o cego aqui. Jesus é aquele que para e vê aqueles que ninguém vê. Jesus, ele para os rejeitados, ele para os esquecidos, ele para os abandonados. Esse é o Cristo do Evangelho. Ele olha para os rejeitados, esquecidos e desprezados. A Bíblia diz que ele olhou para aquela mulher. E o texto diz, vendo-a Jesus. Jesus não somente a viu, porque às vezes, irmãos, nós até vimos a necessidade dos outros, a gente até vê. A questão não é ver, eu acho que quase todo mundo vê. A questão não é só ver, irmão Sueli, é a gente fazer alguma coisa. Não basta só ver. Ah, meu Deus, fulano está sofrendo. Leva a cura. Leva o remédio. Até porque nós temos a cura de Deus para salvar as pessoas. Nós temos Jesus, nós temos o Evangelho. Nós temos a cura, irmãos. A cura é o próprio Cristo. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo e nós temos a cura. Nós somos os portadores do pão da vida. Os portadores da mensagem que pode salvar, transformar, curar e fazer milagre na vida de qualquer pessoa. Amém? Nós temos. E é interessante, querido, que Jesus olha para essa mulher. E Jesus não apenas olha, ele olha e diz assim, ele chama essa mulher.
Eu imagino Jesus dizendo, vem aqui. O texto diz que vendo a Jesus, chamou-a e disse, coisa linda, irmão. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Olha só a expressão que Jesus usa. Ele não diz, estás curada. Porque a doença dela não era física. Jesus, estás livre. Ela era uma escrava de Satanás. Então aqui Jesus não efetua uma cura. Jesus efetua uma libertação, irmãos. Ele não diz, você está curada, você está livre. Você está livre. O Senhor naquele dia traz liberdade para a vida daquela mulher. E o texto diz que vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Em outras traduções bíblicas diz assim, e tocando nela. Olha só, Jesus viu, chamou e tocou. Tocou. Ele pegou naquela mulher e tocou nela. Irmãos, queira Deus nos usar nesse tempo, pelo poder de Jesus que Ele tem nos dado, para tocar na vida das pessoas e elas também serem abençoadas e transformadas. Ele não está mais aqui para tocar nas pessoas, mas a igreja está aqui para tocar nas pessoas em nome dEle. Nós somos embaixadores e representantes de Jesus aqui nessa terra. Jesus, Ele vai aonde a gente vai. Aprendi uma coisa com meu pai, que eu nunca esqueci. Meu pai pregando uma vez, né, que os crentes gostam de orar, Jesus, visita os hospitais. Jesus, visita os presídios. Meu pai, irmão, deixa de estar orando heresia, rapaz. Porque Jesus vai para o hospital se você for. Você é Jesus agora. Tive preso, você não foi me ver. Aí disseram assim, quando foi, Jesus, que você teve preso? Que o senhor teve preso e a gente não foi te ver. Foi quando vocês deixaram de ver algum preso aí, foi a mim que vocês deixaram. A gente estava mandando Jesus fazer o que Ele mandou a gente fazer. Jesus mandou a gente ir, agora nós estamos mandando Ele ir. Senhor, vai para os hospitais, não. Jesus vai para os hospitais se a gente for como igreja. Quando a igreja chega em qualquer lugar, é Jesus que está chegando ali, irmão. Amém? Então não manda Jesus ir, não. Ele já mandou você ir, filho. Só obedece. E onde você chegar, é Jesus chegando ali. É a luz do evangelho chegando ali. Eu acho interessante, porque a Romaria de Juazeiro está chegando agora em outubro. Agora, porque a pessoa já está organizando, já estão de vento e pouco. Eu estou até já começando. Estou até no grupo de intercessão, lá da Jogo com o Sertão. Eu acho interessante porque a chamada para a Romaria é: ei, né, aquele negócio bem nordestino, simbora, vamos ser Jesus em Juazeiro. Vamos ser Jesus lá. Vamos ser Jesus aqui em Junqueirópolis. Vamos ser Jesus aqui nessa praça. Vamos ser Jesus na feira. Vamos ser Jesus onde a gente chegar. Porque Ele vai tocar nas pessoas agora através de nós. Ele vai ver as pessoas através de nós. Amém, irmãos? E aqui o texto vai dizer que Jesus, Ele tocou naquela mulher. No versículo de número 13 diz que Ele imediatamente, ela se endireitou e ela dava glória a Deus. Agora eu quero observar algumas coisas com vocês nesse texto. O que Jesus viu que ninguém viu naquela mulher? Já falei algumas coisas que eu quero só endossar aqui o que a gente falou. Retificar o que eu já falei. Embora, sem ser bem-vinda, aquela mulher estava na sinagoga. Jesus olhou para aquela mulher e viu naquela mulher insistência e perseverança. Eu imagino quando Jesus viu aquela mulher sentada lá no último lugar da sinagoga, Ele disse: rapaz, mas que mulher de coragem. Porque outra pessoa não estaria ali, outra pessoa teria desistido. Talvez você chegou aqui nessa noite e Deus está olhando para você e está dizendo: outra pessoa no lugar dele teria desistido, mas ele não desistiu e eu vou ajudar ele. Deus se levanta, irmãos, a favor daqueles que não desistem. Deus se levanta a favor daqueles que não abandonam o barco. Ele se levanta a favor desse. O paralítico estava 38 anos esperando o milagre. Essa mulher, 18 anos enferma. E Jesus olha para aquela mulher e Jesus vê ela ali.
Ele consegue ver o que ninguém vê. Ele consegue ver ali uma pessoa persistente e perseverante. Ele percebeu que a enfermidade daquela mulher, irmãos, era além do natural. Todo mundo olhava para aquela mulher e dizia, coitada, doente, mas Jesus olhou e disse, tem um problema maior aí. Ele não entendeu que era além de um problema natural. E o que é interessante, irmãos, é que Jesus olhou profundamente. Aquela mulher era uma mulher que vivia encurvada. E aquela mulher, irmãos, uma pessoa encurvada, para onde é que ela olha? Ela olha para o chão. A ideia desse texto é que aquela mulher, irmãos, ela olhava para as coisas da terra, só para as coisas de baixo, irmão. Aquela mulher era alguém que vivia com o seu interior inferiorizado. Ela não conseguia olhar no olho de ninguém. Aquela mulher era uma mulher que não conseguia olhar nos olhos das pessoas, porque ela vivia encurvada. O peso do mundo, o peso maligno estava sobre a vida dela. Aquela mulher vivia oprimida. Eu imagino que aquela mulher não conseguia sorrir para ninguém. Para sorrir como? Como é que alguém ia ver o sorriso dela se ela estava olhando para o chão? Lucas capítulo 13, versículo 10. Irmão, o texto nós estamos lendo. E aquela mulher encurvada, Jesus, ele consegue sentir a dor dela. Aquele sentimento de derrota, de inferioridade que ela levava dentro dela. E Jesus a chama, já diz, vem aqui. Ele enxerga aquela mulher, irmãos, olha só o que é que diz o versículo 16. Interessante que 13 e 16 vai dizer assim, ó. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Jesus olha para aquela mulher e Jesus vê nela uma filha de Abraão. Por que Jesus olha para aquela mulher e diz assim, ó, por que eu não libertaria essa filha de Abraão? Porque essa enfermidade dessa mulher, ser encurvado, por que o encurvado, por que o corcundo não podia entrar no santuário, lá no Antigo Testamento? Porque era tido como maldição. A pessoa que tivesse esse tipo de problema era alguém amaldiçoado. Era uma ideia que tinha no meio do povo judeu. Se alguém está doente, esse alguém está sobre maldição. Eu não vou entrar em detalhes aqui de João 9, porque logo eu vou pregar sobre esse texto. Mas quando Jesus entra com seus discípulos em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus vê um cego de nascença ali. Aí os discípulos, quando viram o cego, olha a pergunta dos discípulos: quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Olha a ideia. Essa maldição que ele tem, ele carrega de quem? É dele ou é dos pais? Aí Jesus disse: nem ele, nem os seus pais, mas para que o milagre de Deus, o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Amém, irmão? Não vamos falar sobre isso aqui não, vamos deixar para outro tempo. Mas essa mulher também era alguém considerada amaldiçoada. Essa mulher, alguém olhava e dizia assim: essa mulher está encurvada há 18 anos, aí só pode ser pecado. É pecado. Essa mulher, ela transgrediu a lei, que saiu um castigo de Deus sobre a vida dela. Aí Jesus olha para ela e diz assim: ela é uma filha de Abraão. Ela é filha da promessa. Ela é filha da promessa. Irmãos, é o Senhor, é Jesus que olha para a gente e sonda e sabe quem realmente a gente é. Por isso que eu sempre digo: eu não me importo com a opinião das pessoas. Não me importo. Eu importo com aquilo que Jesus fala sobre mim. Porque se a gente for dar importância sobre o que se fala de nós, aí nós vamos sofrer. Olha ele, olha ela. Você sabe o que é que Jesus fala sobre você? Essa mulher é alguém tida como amaldiçoada, mas no versículo 16 Jesus diz assim: essa filha de Abraão. Os fariseus se orgulhavam e diziam: nós somos filhos de Abraão. Temos por pai a Abraão. Mas aquela mulher também que estava ali encurvada era filha de Abraão. Jesus olha para ela e diz: essa é filha de Abraão. Aleluia, Deus. Eu aprendo com isso, irmãos, que os filhos de Deus vão sofrer nesse mundo. Existe uma teologia aí do triunfalismo, da prosperidade mentirosa, que a prosperidade é bíblica. Mas tem uma prosperidade aí antibíblica, de que crente não adoece, de que crente não sofre, de que filho de Deus... Não, filho de Deus sofre. Essa mulher era filha de Abraão e estava encurvada.
Nós vamos olhar a Bíblia, nós vamos ver muitos filhos de Deus sofrendo. Mas uma coisa os filhos de Deus sabem, que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. A gente sabe que se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. A gente sabe disso. Jesus não disse que nós não iríamos sofrer. Mas sabe por que é que a gente vive feliz no meio do sofrimento? Porque a gente conhece o final. O final vai ser estar um dia para sempre com Ele no céu. E lá a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Que a gente chora, né? Morre alguém que a gente conhece. Hoje pela manhã, eu estava aqui quando eu recebi a ligação de uma grande amiga minha. Pastor, ora por mim, pelo amor de Deus, porque a mãe acabou de falecer. Infarto, né? Infarto fulminante lá. E a gente orou, abençoou. Depois eu vou até conversar com essa menina. Era nossa ovelha lá no Ceará. E ela mora em outra cidade. Olha só, irmãos, como são as coisas, né? E eu disse, tu vai para o velório, já foi para o velório da tua mãe? Pastor, eu estava aqui na mãe, porque o aniversário dela ia ser amanhã. Eu tinha vindo para o aniversário dela. Né? E faleceu, o Senhor levou. Então nós passamos por tudo isso nesse mundo. Só que o cristão, irmãos, ele sabe que um dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Porque o Senhor tem preparado para os seus filhos, para nós, um novo céu e uma nova terra, onde não há mais pranto, nem tristeza, nem choro, nem dor. É isso que Ele tem preparado para nós. E é interessante, queridos, porque Ele diz assim, essa mulher também é filha de Abraão. É Deus, irmãos, que diz quem somos. E a nossa identidade em Cristo é de filhos de Deus. Filhos amados do Senhor. O apóstolo Paulo ele sempre chamava, né? Eleitos de Deus e filhos amados. Do qual o apóstolo Paulo também era um desses filhos amados. Mas a maioria das suas epístolas ele escreveu aprisionado. Aprisionado, e sabia que da prisão, irmã Simone, ele ia morrer, martirizado, porque era o que o aguardava. Mas Paulo dizia, nós somos filhos de Deus amados. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Olha que coisa linda. Essa mulher estava olhando para onde? Para baixo, encurvada. Um espírito maligno fez aquela mulher olhar para baixo. Mas nós, irmãos, libertos pelo poder da palavra, libertos pelo sangue de Jesus, nós olhamos para cima. Glória a Deus. Pode estar desabando tudo aqui embaixo, mas o crente olha para cima. Enfermidade, problema, tribulação, crise financeira. Eu não estou aqui pregando para você que vai ser resolvido, não. Se Deus quiser, Ele resolve. Ele resolve tudo isso. Mas o cristão não está preocupado com isso, não. Está tudo se acabando aqui, mas o olhar dele está no céu. Paulo diz, mas a nossa pátria está no céu, de onde nos aguarda o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Um dia a gente teve com essa mulher, né? Encurvada, olhando só para a terra aqui, desanimada. E agora? Né? Lembrei agora do Chapolin Colorado. Quem poderá me defender, né? E agora? O que é que vai acontecer? Não, irmãos. O crente não está preocupado com o que vai acontecer, não. Porque nós já sabemos o que vai acontecer. Amém? Você sabe o que é que vai acontecer? Muito em breve o Senhor voltará para levar-nos para estar para sempre com Ele. Se Ele não nos levar, Ele vai nos chamar para perto dEle. Mas essa é a esperança do crente. Essa é a nossa esperança. E essa mulher, vou terminar essa palavra, essa reflexão, estava encurvada há 18 anos. Quando Jesus curou essa mulher, eu vou voltar de novo lá para o início. Aí os religiosos disseram assim, ei, tem 6 dias para vocês ser curados e vocês vêm para cá no sábado atrás de cura. Venha no outro dia, porque hoje é sábado. Aí Jesus pergunta para eles, ei, no dia de sábado você não solta o seu jumento para comer, não? Você não solta ele, não? Solto. Aí por que que eu ia deixar presa essa escrava de Satanás que está aí há 18 anos, essa filha de Abraão, escrava de Satanás há 18 anos, por que que eu não iria soltá-la? A Bíblia diz que os fariseus, os religiosos calaram a boca, ficaram bem caladinhos, e a Bíblia diz que a multidão dava glória a Deus. Para o religioso nada está bem. O religioso ele vai dizer assim, foi bom, mas quebrou essa regra.
Não, tá bom, mas... O religioso vai sempre ter o mais do dogma, vai ter sempre o mais daquilo que ele acha. Quem matou Jesus foi a turma da religião, irmãos. Quem matou Jesus foi a turma da religião. Quem matou Jesus não foi os ateus, foi os macumbeiros. Naquele tempo lá tinha um bocado de coisa ruim lá. Quem matou Jesus não foi os gregos, os filósofos gregos. Pelo contrário, Jesus estava pregando que quiseram levar foi Jesus para a Grécia, lá em João 12. Quem matou Jesus foram os religiosos, foi o povo de Deus. O povo das promessas, que tinha as promessas de Deus. Porque Jesus veio, mas a lei de Moisés, mas não sei o que mais. Aí Jesus veio dizer para nós que o mais importante é a lei do amor. Paulo disse que onde há amor, não existe lei. Onde há o amor, não existe lei. O amor é a maior das leis. É isso que Jesus veio nos ensinar. Cristo, irmãos. Isso aqui é interessante. Eu quero compartilhar com você. A Bíblia diz que aquela mulher estava 18 anos encurvada e a Bíblia diz que ninguém conseguia endireitá-la. Jesus mudou a postura daquela mulher. O Evangelho muda a nossa postura. Aleluia, Deus. O Evangelho mudou a nossa postura. O Evangelho mudou a nossa mente. A gente tinha uma mente de derrota, agora a nossa mente é de vitória. A nossa mente era de fracasso, agora a nossa mente é de sucesso. Porque sucesso para nós não é ter dinheiro não, mano. Sucesso para nós é ter a presença e a graça de Deus na nossa vida. Sucesso para nós é saber para onde a gente vai. Sucesso para o cristão é saber de quem ele é filho, é saber quem é o pai dele e nós somos filhos de Deus. Essa é a alegria. Nossa alegria não é porque a gente faz milagre não. Pode ser que Deus usa a gente para fazer milagre, porque a gente não faz, né? Mas os discípulos lá em Lucas 19 e 70 vieram alegres. A Bíblia diz que eles vieram estonteantes, os caras vieram embriagados pelo poder. Senhor, nós oramos e pessoas foram curadas. Nós oramos e pessoas foram ressuscitadas. Nós oramos e pessoas possessas foram libertas. Aí Jesus olha para os discípulos, aquela euforia. Aí Jesus joga um balde de água fria neles e diz assim: ei, se alegre por conta disso não. Se alegre pelo vosso nome, está escrito no livro da vida. Aleluia, Deus. E o nosso nome está escrito no livro da vida, irmão. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que o meu está, o seu está? O meu está. Então a minha alegria é essa, irmão. É saber que eu sou um salvo. Aleluia. É saber que eu sou um salvo. É saber que eu fui alguém que um dia Jesus encontrou-se comigo e ele mudou a minha postura. Eu estava indo para o inferno, mas ele mudou o meu caminho. Agora eu estou andando para o céu. Glória a Deus. Eu estava nas trevas, mas agora eu estou na luz. Aleluia, Deus. Eu era filho da ira, mas agora eu sou filho de Deus. Eu era um derrotado, mas agora em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Eu era um cego, mas como o cego lá de João 9, eu era cego, mas agora eu vejo. Aleluia, Deus. Eu era alguém curvado como essa mulher, mas Jesus disse: se endireita, rapaz. Vem aqui. Você está livre do seu mal, você está livre da sua enfermidade, você está livre da sua opressão. E hoje nós estamos livres pelo poder de Jesus. Aleluia, Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que ele, Jesus, nos transportou, ele nos arrancou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção dos nossos pecados. E agora nós somos livres no Senhor. A primeira coisa que ele fez foi nos endireitou. O Evangelho nos endireita. Segundo, ele dá para nós uma visão agora do alto. A mulher olhava para o chão. Aí quando ela se endireita, quando ela muda de postura, agora ela está olhando para o alto. Ela está olhando aqui para Jesus e agora para o alto. Ela tem um alvo agora. Nós estávamos presos às coisas da terra, mas hoje o cristão é alguém que sabe, tem certeza de que é peregrino, que está passando aqui uma temporada, porque a nossa casa é no céu. Glória a Deus. Mudou a nossa visão. E ele restaurou a nossa identidade. Aleluia. Aquela mulher, irmãos, talvez ela se achasse inferior mesmo, ali, cabeça baixa, cabisbaixo, sem poder olhar para o olho de ninguém. Aquela mulher, talvez, ela diz: oh, meu Deus do céu, como diz lá no Ceará, eu sou uma coitadinha. Essa palavra não existe no dicionário, mas no cearense, lá no cearense existe. Eu sou uma miserávelzinha, né? Eu sou uma miserávelzinha, uma coitadinha.
Tinha uma música lá no Ceará que a gente cantava quando a gente era criança, né? Eu sou pobre, 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 mavé, mavé, mavé. Você nem que bota é essa, né? Que você cantava quando era criança. Essa mulher talvez fosse dessa, só uma coitada, mavé, 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 miserável. Só que Jesus, ele olha para aquela mulher e diz assim para a multidão: essa mulher aqui, ela é filha de Abraão. Nós éramos filhos da ira, subjugados e cegos por Satanás. A Bíblia diz que o príncipe da potestade do ar cegou o nosso entendimento, mas o Senhor abriu os nossos olhos e hoje nós sabemos quem somos. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. A nossa identidade foi transformada. Eu e você somos filhos e filhas de Deus. Aleluia. E como eu sempre tenho falado, a maior cura que o Evangelho faz não é a cura física, irmãos. É a cura daqui de dentro. É a cura da alma. Por isso que Jesus, ele vai fazer o seu grande chamado lá de Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos vós que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Descanso na alma. Irmãos, fazer como diz o outro, né? O pessoal diz que uma mulher com cabelo cortado, pintado, ajeitadinho, as unhas feitas, não quer guerra com ninguém, né? Quem tem paz na alma não quer guerra com ninguém, meu irmão. E Jesus trouxe paz para a nossa alma. Aleluia. Nos tornou plenos no Senhor, porque agora nós somos filhos de Deus, perdoados, restaurados. Tu imagina a alegria daquela mulher quando Jesus chama ela e diz assim: mulher, você está livre do seu mal. Aquela mulher 18 anos olhando para o chão, mas agora ela pode olhar assim, ó. Ela pode se mover, ela pode caminhar bem. O Senhor está nos chamando nessa noite, mas Ele está dizendo: eu libertei vocês. Eu transformei a vida de vocês. Agora vocês andem de cabeça erguida e andem bem aqui nessa terra. Glorificando o meu nome, fazendo o que eu chamei vocês para fazerem. O Senhor nos chamou, queridos, com a santa vocação de dizer para as pessoas aquilo que Ele fez em nós e tem feito em nós e através de nós. Não estamos mais encurvados não, viu? Mas agora estamos de cabeça erguida, de pé, andando na presença de Jesus. Glória a Deus. Um dia o Senhor nos viu encurvados, mas Ele nos chamou, Ele nos tocou e a nossa história foi mudada. Tem uma canção lá antigona que diz, né? Tocou-me Jesus, tocou-me, aí, de paz, Ele encheu meu coração, aí. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Olha aí, a mulher estava lá escrava, nós também estávamos, e Jesus nos tocou. Então que Deus em Cristo nos abençoe, queridos. E vamos estar orando nessa noite, agradecendo a Deus por esse momento de culto. E que você seja grato por essa palavra, que o Senhor possa ter falado ao seu coração nessa noite. Amém? Vamos estar orando. Alguém tem algum pedido de oração especial para fazer? Um pedido de oração especial. Lembra de orar pela Helena, que ela pediu. Então vamos estar orando, irmãos, pela irmã Helena, né? Vamos estar orando. José Marques, vamos orar. Está clamando, irmãos, pela vida das pessoas nessa noite.